Tá, eu só vou. Vamos ver, essa cor não tá. Essa cor verde tá ONU, tá? Todo mundo gosta de dar opinião onde não é chamado. Todo mundo gosta de falar sobre representatividade, mas nem sabe o que quer dizer a palavra. Todo mundo quem? Hoje eu estou convidando uma pessoa que é muito importante para a cena cultural do país, que é a Renata Carvalho, que é atriz, diretora, dramaturga e transpóloga, graduanda em Ciências Sociais, fundadora do Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, e do Coletivo T e do Manifesto Representatividade Trans. Oi, Renata, tudo bem? Olá, Betinho, tudo bem? Você? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter esse tempinho para conversar com a gente, ter aqui a sua voz é muito importante, porque você traz assuntos e coloca coisas muito importantes para a gente. Muito obrigado, viu? Obrigada eu. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira pergunta que eu faço sempre: como está a sua quarentena? Olha, eu tô numa vantagem social, assim, perante a minha população. Assim, eu tô num apartamento ótimo, comendo comida ótima, a despensa tá cheia. Então eu tenho mais, assim, refletido, assim, mais estudado, lendo. Não tenho feito muita coisa, assim, ativamente, sabe? Mas eu tenho, aos pouquinhos, devagar, eu tenho tentado manter a saúde mental e o corpo forte nesse momento, para sair dele a gente viva, né? Todo mundo diz que você é uma pessoa famosa porque apareceu em vários jornais, apareceu na mídia, esteve na capa da UOL. Todo mundo diz que com isso você ficou rica, milionária e está esbanjando por aí. Quem é esse todo mundo? Me conta. Primeiro, quando a gente vai falar de todo mundo, a gente precisa saber quem é esse todo mundo, né? Eu não me encaixo no todo mundo. Eu adoraria me encaixar no todo mundo, mas eu não me encaixo. Então a gente tem que ampliar um pouquinho esse entendimento de humanidade, de cidadania, aonde todo mundo encaixa. Eu até entendo, assim, pelo fato do meu trabalho ter sido muito noticiado, as pessoas ligarem isso ao financeiro, né? Mas nem isso não acontece. O que aconteceu, né? Porque eu dou muita entrevista, né? Devido ao que aconteceu com a peça, ao representatividade trans, que isso vira financeiro. Mas é óbvio quando o seu trabalho é mais conhecido, é mais procurado, a, aumenta as chances de conseguir alguma coisa, assim, né? Financeiramente dizendo, né? A gente tem visto muita matéria sobre na quarentena que as mulheres trans têm sofrido bastante, porque aumentou, parece, né, os crimes de transfobia. Como você está enxergando a pandemia e essas pessoas, essas mulheres, as travestis, né, que trabalham, que não têm dinheiro, né, porque o trabalho foi tirado, né, que não pode ir para a rua, não pode fazer uma série de coisas, né? Essa vulnerabilidade na pandemia dessas mulheres. Primeiro, a gente precisa falar que esse isolamento social, nós travestis, mulheres trans, já conhecemos desde sempre, né? Quando se tem alguma coisa muito forte, uma peste, uma guerra, enfim, alguns corpos já são automaticamente sofrem essa situação, né? Na pandemia nós vemos pessoas negras, pessoas trans, então eu como tenho muitos grupos políticos, eu tenho muito grupo de pessoas trans que estão por conta própria saindo nas ruas para distribuir comida e auxiliando e fortalecendo pessoas trans que estão com necessidade, inclusive, de comida, né? Então é um momento que nós temos que ampliar esse olhar de entendimento, né?
Por isso, quando eu comecei aqui falando que eu tenho uma vantagem social na minha população, né? Não é todo mundo que tem um lugar para se morar e um lugar com conforto, com estabilidade, né? No sentido de que o local te traz estabilidade emocional, enfim, né? E esse isolamento nós sentimos desde sempre, né? Mas o nosso corpo é tão violentado que ele não tirou férias nem no isolamento social. O número cresceu durante a pandemia dos assassinatos de pessoas trans, travestis, né? Então, precisamos olhar, né? Quando a gente está falando desse conceito de humanidade, quem é humano, nós, pessoas trans, não estamos nessa humanidade. Os corpos negros não estão nessa humanidade. Por isso que recebem 80 tiros, por isso que arrancam o coração, por isso que um policial pisa no pescoço até deixar a pessoa sem respirar. Porque são corpos não válidos, são corpos que é melhor valorizado, não tem valoração no nosso conceito de humanidade, né, de sociedade. Então, nós vamos repensar sobre isso também. É legal quando você fala sobre a questão do isolamento do seu corpo, que até para quem está assistindo poder entender, existe uma coisa muito forte que é as pessoas não te tocarem, né, Rê? Você sempre fala isso. Quando a gente fala de não é tocada, a gente está falando de afeto, né? Sim, sim. E eu sim. tô no sentido de ser tocada, sem sexualidade, sem, né? Sem exotismo, porque é um corpo visto desagradável, um corpo que as pessoas muitas têm nojo, muitas têm dó, muitas acham anormal, endemoniado, sem Deus, então não querem tocar nesse corpo amaldiçoado, né? E isso vai levando para o nosso cotidiano, né? Para nossas relações pessoais, interpessoais. E nós travestis, esse corpo não é tocado, inclusive quando estão se fazendo sexo com o nosso corpo, né? Tem uma questão de fobia também com esse corpo, que é meio dicotômico junto com esse desejo, né? Então, você também ter desejo por este corpo anormal faz com que você, mesmo tendo relação com esse corpo, você fica com nojo de você por ter afeto a esse corpo, né? Então, esse isolamento social, essa falta de toque, de encontro social, de lazer, nós travestis já conhecemos muito. O isolamento social, para mim, não tem afetado ficar em casa, porque eu tenho trabalhado há anos o ficar em casa. Então, para mim, não é... Por mais óbvio que essa limitação de não poder sair para nenhum lugar afete, mas o estar em casa, o permanecer em casa sem muito contato, eu venho trabalhando isso há anos. Então, isso para mim não tem muito problema, assim, sabe? O representatividade, eu acho um movimento muito importante e que fala coisas muito certeiras para a sociedade, não só para o mundo da arte, onde você transita, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre representatividade e também falasse também da sua proposta de nova sigla para o movimento LGBT, para a gente poder finalizar, porque é um papo curtinho, né? Sim. Bom, primeiro, eu tenho usado a sigla TLGBQIA+, com o T na frente, para colocar esse protagonismo T na frente, né? Vale lembrar que a sigla era GLBT, e aí, no primeiro Congresso Nacional GLBT, o movimento lésbico propôs essa mudança, colocando o L na frente para vir o protagonismo L, que não aconteceu de certa forma, né? Tem que continuar, mas eu acho que dessa sigla a letra mais estigmatizada é o T, então acho que é o momento também da gente falar dessas vivências trans, né? Para desmistificar e desfolclorizar esse imagético do senso comum, que é construído e a arte corroborou com isso. Então, representatividade é o ato de corpos excluídos de espaços de poder poderem estar nesse espaço, estarem presentes nesse espaço. Então, representatividade visa, primeiro, que os coletivos artísticos integrem as pessoas transvestigênero nos espaços de criação de arte e que
os personagens trans sejam interpretados por artistas trans, né? Nós estamos falando de redistribuição de renda, nós estamos falando de legitimar uma identidade, representatividade, ele faz com que as pessoas cisgêneras convivam com os artistas trans. E é no convívio com esse corpo que nós vamos desmistificar toda essa construção social, midiática, carnavalesca, criminalizada, hipersexualizada, enfim, patologizada, porque é um corpo doente, em cima da travesti, em cima do corpo, da identidade, do ser travesti, né? Tá bom. Obrigado, Renata. Um beijo. Tchau. Um beijo para todo mundo. Tchau.